Prezados telespectadores da TV Canção Nova, todos os internautas que acompanham o Sistema Canção Nova de Comunicação. A todos vocês, a minha saudação no início desse nosso encontro, discípulos missionários. Este é o nosso primeiro encontro na Quaresma. De fato, já estamos vivendo o tempo da Quaresma. E eu queria comentar com vocês sobre a campanha da fraternidade, que aqui no Brasil nós realizamos todos os anos durante a Quaresma. A campanha da fraternidade é uma ação evangelizadora e é um método também evangelizador, que tem um tema cada ano relacionado naturalmente com a vivência cristã, algum aspecto, alguma implicação da vida cristã, que a campanha da fraternidade durante o período da Quaresma bate bastante, divulga bastante, para que os cristãos, os católicos, possam aprofundar a sua vivência desse aspecto da fé e da vida cristã, e também para que a igreja possa realizar uma ação evangelizadora mais ampla em toda a sociedade, mediante aquele tema escolhido para a campanha do ano. Neste ano, nós estamos com o tema Igreja e Sociedade, campanha da fraternidade, Igreja e Sociedade. Preciso lembrar que nós estamos comemorando 50 anos da conclusão do Concílio Vaticano II e também, com isso, os 50 anos de aprovação da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que é um dos principais documentos do Concílio Vaticano II. E o assunto abordado na Gaudium et Spes é exatamente esse, Igreja e Sociedade. A Igreja e a sua relação com o mundo. A Igreja, enfim, o Concílio assim refletiu, a Igreja vive no mundo, tem a sua missão no meio do mundo, para o benefício do mundo, ou seja, que o mundo, a humanidade toda, possa receber o bem do Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Ide a todos, proclamai o Evangelho a toda criatura. Então, tendo em consideração este ponto da vida e da missão da Igreja, o Concílio elaborou esta grande Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que é o mais longo, inclusive, dos documentos do Concílio Vaticano II. E aí são abordadas as várias questões das relações, justamente, evangelizadoras da Igreja em relação ao mundo. A Igreja, no Concílio, trata, por exemplo, como a Igreja deve fazer e o que precisa fazer para afirmar a dignidade humana, da família, o respeito à vida. Depois, como precisa assegurar a paz, a justiça social, como precisa assegurar a dignidade nas relações entre as pessoas, as relações entre os grupos, as culturas, como precisa promover a solidariedade social, como promover a paz e a solidariedade internacional. Ora, esses parece que não são assuntos religiosos. Em si não são assuntos religiosos, são os assuntos da vida, do dia a dia. Mas é justamente nestes assuntos que o Evangelho quer produzir o seu efeito. Que nós precisamos, por isso mesmo, como igreja, comunicar-nos com o mundo para podermos transmitir o fermento do Evangelho, a luz do Evangelho, o sal do Evangelho, nessas realidades todas, da educação, da família, do trabalho, da política, das relações de justiça, na administração do direito, da comunicação e assim por diante, da economia. Por isso, a Constituição Gaudium et Spes, que será abordada ao longo desta campanha da fraternidade, é muito importante que nós nos coloquemos também hoje este problema. O Papa Francisco abordou isto de maneira mais breve na exortação apostólica Evangelii Gaudium, onde na quarta parte ele fala da evangelização e sociedade. Ora, é a mesma coisa, evangelização e sociedade trata justamente dessa questão. O Evangelho não pode ficar retido dentro da igreja. O Evangelho não é um bem que a gente guarda na geladeira, para cuidar, para comer sozinho.
Não, não, o Evangelho é um bem para o mundo, alimento para a vida do mundo. E por isso mesmo o Papa Francisco insiste muito nesse tema da evangelização, como evangelizar a sociedade. Evidentemente que no mundo do trabalho você não pode estar lá constantemente fazendo pregação, rezando missa, mas tem que estar naquele mundo do trabalho onde se trabalha, onde se realizam as ações do mundo da economia, né? Se produz, se ganha, se pede, se paga, né? Assim por diante, né? As relações econômicas, se compra. Pois bem, neste conjunto das relações que fazem parte das atividades humanas, ali o fermento do Evangelho deve ser introduzido para que as relações sejam conformes ao reino de Deus, conformes ao desígnio de Deus. E aí nós temos então o grande tema da campanha da fraternidade. É claro, a campanha da fraternidade não consegue abordar tudo em poucas semanas de campanha. A campanha da fraternidade dura somente até a Páscoa. Mas depois da Páscoa, ao longo de todo o ano, nós vamos continuar a falar ainda dessa temática da campanha da fraternidade para ver se ela produz frutos, se produz efeitos. Vale a pena fazer isto? Que fruto vai ter? Bem, a gente não sabe que fruto vai ter. Se vale a pena, nós acreditamos que sim. Bem, nós sabemos de uma coisa, que nós somos enviados a sermos evangelizadores de todo o mundo. Por isso a gente não pode dizer, não, ali não vou, ali não faço, não vale a pena. A gente estaria desobedecendo a ordem de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Bem, concretamente, eu quero convidar a vocês que me escutam a participar das ações da campanha da fraternidade ao longo desta quaresma. Segundo, se você conseguir achar na internet, eventualmente tem até o texto em casa, do compêndio do Vaticano II, procure ler a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. É um dos documentos do concílio. Se você ler todo esse documento ao longo da quaresma, meditar, refletir sobre ele, terá feito uma grande boa ação. Por outro lado, a campanha de fraternidade requer justamente envolvimento, campanha e, portanto, se envolver em ações, em reflexões, envolver outras pessoas nessas atividades da campanha de fraternidade, para que ela atinja o seu objetivo, que ela possa envolver e atingir muitas pessoas e marcar a vida dessas pessoas com a proposta do tema da campanha da fraternidade, que é sempre uma proposta evangelizadora, mesmo se não sempre fala claramente de religião, mas fala justamente de como viver a religião e como a religião deve repercutir nessas realidades do dia a dia da vida nossa pessoal e da vida em sociedade. Pois bem, façamos bem o nosso caminho da quaresma, os exercícios da quaresma, para assim nos prepararmos bem para a celebração da Páscoa do Senhor, que vai se aproximando. O tempo da quaresma não é longo, ele passa rápido, aproveitemos bem e, mais uma vez, ouçamos a voz de Deus. Nós ouvimos ao longo da quaresma várias vezes este refrão do Salmo: hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.